Era uma noite muito comum, nada diferente das outras. Estava silencioso no palácio, em todos os lugares, exceto em um quarto. Em um salão espaçoso, um jovem casal, um homem de cabelos claros e uma garota de cabelos cor-de-rosa, estavam fazendo amor. Sons característicos podiam ser ouvidos através da porta ligeiramente aberta. Os jovens estavam realmente se divertindo. Uma garota que passava pelo corredor naquele momento ouviu esses sons e imediatamente cobriu a boca com as mãos, esperando não ser notada. Ela afundou de joelhos em choque, tentando conter as lágrimas. Uma imagem imediatamente surgiu diante de seus olhos, ela de pé em um lindo vestido de noiva e ao lado dela um jovem loiro. No entanto, ela sabia que agora, atrás daquela porta, seu marido estava traindo-a. Enquanto isso, 10 horas antes, os preparativos para a celebração estavam a todo vapor no palácio. Hannah também se preparava para sair em público, experimentando belas joias. Quando a garota estava pronta, saiu para as criadas, que informaram que todos os preparativos para o festival já estavam concluídos. E Hannah pensou em voz alta que ela e seu marido estavam juntos há 5 anos, então tudo deveria ser impecável. Então uma das criadas perguntou onde o próprio mestre estava, pois ele não tinha sido visto por muito tempo. A garota se ofereceu para procurar o marido sozinha e instruiu os outros a verificar todos os preparativos novamente. Logo ela chegou ao escritório de seu marido, mas ele não estava lá. A garota andou pelo quarto se perguntando para onde ele poderia ter ido. De repente, ela viu uma caixa em cima de sua mesa. Quando Rihanna abriu, viu dentro um belo colar preto com uma grande pedra preciosa no meio. A garota ficou surpresa ao ver uma decoração tão bonita, notando que seu marido claramente tinha bom gosto. Nos últimos dias, ela tinha sentido que estavam se afastando um do outro por causa das preocupações com o feriado. Então, a garota decidiu fechar a caixa e fingir que não tinha visto nada. Logo a celebração começou, os convidados chegaram ao palácio. Rihanna passeou pelo salão procurando pelo marido entre a multidão. Ela o viu na companhia de 2 homens. Quando a garota se aproximou dele, ficou surpresa ao vê-lo ali o tempo todo. O homem então se inclinou para cumprimentá-la e depois a beijou gentilmente na testa. Rihanna sorriu timidamente, acariciando suavemente a área do beijo. Nesse momento, uma das convidadas, a senhora McCarthy, se aproximou deles. Ela parabenizou o casal pelo 5º aniversário de casamento e também disse que tinha preparado um presente para minha senhora. A garota entregou a ela a caixa, esperando que ela gostasse do presente. Rihanna abriu a caixa e viu dentro um belo colar com pedras vermelhas e cor-de-rosa. Notando para si mesma que o presente preparado por seu marido, George, também era um colar. A senhora McCarthy perguntou, surpresa, se minha senhora realmente não tinha gostado do presente. No entanto, Rihanna se apressou em tranquilizá-la, dizendo que a joia era incrivelmente bonita, e então a convidada a convidou para experimentá-la imediatamente. A criada ajudou a garota a colocar o colar, embora ela mesma não quisesse muito, já que não planejava usar nada hoje por causa do presente de George. Mas quando a joia já estava em seu pescoço, todos os convidados ao redor admiraram, dizendo que era literalmente feita para ela. Depois disso, Rihanna foi novamente em busca de seu marido, que estava novamente ocupado conversando com os convidados. Então, a garota perguntou onde Elizabeth estava, e a criada sugeriu que ela chegaria a qualquer momento. Hannah queria Lizzie, sua amada irmãzinha, estar com ela em um dia tão bonito. Logo uma jovem de olhos verdes com longos cabelos cor-de-rosa chegou ao salão. Ela estava vestida com um elegante vestido preto e cor-de-rosa. Vendo sua irmã, ela imediatamente correu em sua direção para abraçá-la. No entanto, naquele momento, o olhar de Rihanna caiu em seu pescoço, que estava usando o mesmo colar que ela viu no escritório de seu marido. Seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas e ela começou a entender aos poucos. Seu marido a estava traindo com sua irmã gêmea mais nova. No entanto, Elizabeth se comportou como de costume, cumprimentou sua irmã e se desculpou por estar atrasada. Em vez de retribuir o cumprimento, Rihanna perguntou de onde a garota tinha conseguido o colar. Elizabeth apenas sorriu como se nada tivesse acontecido e disse que tinha recebido de presente.
Então, Lady McCarthy perguntou se a garota realmente gostava de alguém, mas ela respondeu que era um segredo. Afinal, hoje a personagem principal desta noite era sua irmã. Elizabeth se aproximou de Rihanna e a parabenizou pelo 5º aniversário de casamento. A senhora do palácio ficou um pouco constrangida, mas ainda agradeceu a sua irmã pelos parabéns. George logo se juntou à conversa, cumprimentando Elizabeth. A garota o parabenizou pelo aniversário, agradecendo por cuidar de sua irmã pelo 5º ano. George acariciou gentilmente a cabeça de Elizabeth, expressando gratidão a ela por estar com eles todos esses anos. Ao ver isso, Rihanna mal conseguia ficar de pé. Ela caiu de joelhos e a Lady McCarthy, ao lado dela, a ajudou, perguntando se a Lady estava bem. George e Elizabeth correram imediatamente para a garota, tentando ajudá-la. Mas Rihanna apenas deu de ombros, dizendo que estava tudo bem, ela apenas não tinha dormido bem nos últimos dias. Disse que descansaria um pouco e definitivamente se sentiria melhor. Então, Elizabeth entregou a ela uma caixa com um presente, dizendo que este ano ela queria cuidar de sua irmã. Rihanna se perguntou por que ela estava fazendo isso de repente. Será que ela realmente se sentia culpada por estar com seu marido? Quando a garota abriu a caixa, sorriu ao ver um broche de crisita lá dentro. Elizabeth disse que era um pedaço da sua pedra, simbolizando a felicidade do jovem casal. Ela perguntou a George se ele havia preparado um presente para sua esposa. E o homem respondeu que o daria mais tarde, aconselhando Elizabeth a não se preocupar tanto. A garota apenas respondeu que não tem com que se preocupar, já que sabe o quanto ele amava sua irmã. A noite logo chegou, os convidados começaram a sair aos poucos. Elizabeth elogiou sua irmã, dizendo que ela tinha feito um bom trabalho hoje e também a convidou para jantar. Mas Hannah disse que não estava se sentindo bem e planejava descansar. Ela disse que Elizabeth poderia jantar com seu marido. Ao retornar ao palácio, Rihanna entendeu que deveria pensar com calma, pois não tinha evidências claras de seu romance. Ela simplesmente não conseguia acreditar que isso fosse possível. Ela foi para o escritório de seu marido, com a intenção de encontrar aquela caixa com o colar. No entanto, quando se aproximou de sua mesa, a caixa não estava mais lá. Nesse momento, George entrou no escritório. Ele perguntou o que ela estava fazendo ali. E ela respondeu que estava esperando por ele. O homem não entendeu por que ela precisava dele. Então, a garota lembrou de suas palavras no feriado, que ele havia preparado um presente para ela. Ela perguntou se ele poderia lhe dar agora. George hesitou imediatamente, sem saber o que responder. Então, ele disse que havia encomendado um vestido para sua esposa, mas ainda não havia sido entregue. Ele explicou que era uma encomenda no exterior e quando o mar está agitado, é preciso esperar bastante tempo. George abraçou Rihanna, pedindo desculpas por não ter encomendado o vestido antes. A garota respondeu que ele não tinha com o que se preocupar. Disse que também havia preparado algo para ele e pretendia mostrar hoje à noite. Hannah perguntou se ele iria para o quarto dela, porque hoje era um dia especial. Mas George recuou, dizendo que ela não estava se sentindo bem hoje de qualquer maneira, então era melhor deixar essa ideia para mais tarde. Logo a noite chegou. Rihanna deitou sozinha em sua cama, mas não sentia vontade de dormir. Ela então se levantou da cama, se perguntando o que George poderia estar fazendo agora. A garota foi para o quarto de seu marido, pensando consigo mesma que estava simplesmente ficando louca, pois ele era incapaz de trair, especialmente com sua irmã. No entanto, quando se aproximou da porta e olhou para dentro, viu o que mais temia. Seu marido estava passando a noite com Elizabeth, sua irmã gêmea. Ele disse à garota o quanto a amava. E Rihanna ouve tudo. No entanto, não querendo ficar mais ali, a garota voltou para seu quarto e sentou-se na cama até de manhã. Ela sabia que agora teria que aceitar que os dois estavam tendo um caso. No entanto, ela não se sentia triste, seus olhos estavam cheios do desejo por vingança. Ela estava pensando no que deveria fazer. Eles não tinham filhos, então se ela quisesse o divórcio, o processo não seria tão longo. No entanto, ela não pretendia apenas deixá-lo escapar com a traição. Hannah estava determinada a alcançar sua retribuição a qualquer custo. Quando chegou a hora do café da manhã,
A criada notou que a senhora parecia pálida demais. E Rihanna pensou consigo mesma que não poderia agir sozinha, ela precisava de uma assistente. A senhora Vena era a serva pessoal de George. E, além disso, 90% da propriedade estaria ao lado dele, e havia uma grande probabilidade de que eles já soubessem de tudo e estivessem simplesmente escondendo isso da garota. Rihanna então se aproximou de Margaret, a criada, pedindo para ela vir vê-la mais tarde. A garota não entendia por que a senhora havia decidido chamá-la de repente. A senhora disse que seria um assunto importante. Naquele momento, George entrou na sala de jantar e cumprimentou sua esposa bocejando de cansaço. Ele perguntou como ela dormiu, ao que Hannah respondeu que a noite tinha sido muito ruim. George perguntou qual era o motivo, já que até a deixou relaxar naquela noite. Rihanna decidiu permanecer em silêncio, cerrando os punhos de raiva, e então observou que seu marido parecia pálido. Ela acrescentou que aparentemente ele também não dormira hoje. George apenas desviou o olhar, dizendo que dormira muito bem na noite passada. Nesse momento, Elizabeth entrou na sala e cumprimentou sua irmã e o Conde Royd. A garota disse que dormira por vários meses de antecedência. Rihanna simplesmente respondeu que não dormira bem hoje. Elizabeth notou que, considerando sua aparência ruim, isso não era surpreendente. Mas então sorriu e disse que Rihanna deveria comer e dormir bem, porque ela já queria ver seu sobrinho. A garota decidiu não responder a isso, e por algum tempo os três tomaram café da manhã em silêncio. Mas logo Hannah decidiu começar uma conversa sobre a pessoa que deu o colar a Elizabeth. George imediatamente perdeu o fôlego de medo. Então Elizabeth perguntou se era o colar de peridoto sobre o qual sua irmã estava falando. E Hannah sentiu e então a garota decidiu mudar de assunto, dizendo que era melhor ela esperar até poder apresentar este homem à sua irmã, como haviam concordado. A senhora pensou que era isso que ela queria fazer até pegar os dois juntos. Então ela disse que sua irmã já tinha 23 anos e 5 anos haviam se passado desde que ela própria se casara. A garota acrescentou que durante todo esse tempo acreditava que seria muito mais indiferente a sua irmã, mas ainda assim entendeu que seria terrível se ela não se casasse. Elizabeth e George ouviram Rihanna em silêncio, sem saber o que responder. Então a garota agradeceu a sua irmã mais velha por sua preocupação, mas acrescentou que ainda não estava pensando em casamento. No entanto, antes que pudesse terminar de falar, Hannah disse firmemente para ela trazer o guia com quem ela iria se casar para ela. Vendo a confusão no rosto de sua irmã, as garotas perguntaram pelo que ela estava diligentemente evitando. Ela acrescentou que Elizabeth parece não querer que eles jamais o conheçam. Então, Rihanna se virou para seu marido perguntando o que ele pensava sobre isso, mas o homem apenas sorriu, tentando evitar responder. Então Elizabeth rompeu em lágrimas, lembrando a sua irmã de seu recente divórcio e dizendo que não queria se apressar em tais coisas para não se machucar novamente. A garota se levantou da mesa, pediu desculpas por arruinar o humor de todos e se apressou em sair. George imediatamente a seguiu, pretendendo parar Elizabeth. Ele se virou para sua esposa, dizendo que era culpa dela que a garota estivesse naquele estado agora. Rihanna apenas olhou silenciosamente para seu marido, pensando que seu único erro foi encontrá-los. Todos os pecados futuros seriam culpa deles. E ela faria tudo em seu poder para aproveitar completamente a queda deles. Após o café da manhã, Hannah decidiu tomar um banho e também encontrar Margaret, como havia planejado. A criada não conseguia acreditar que fosse verdade que o Sr. Royd e a Lady Elizabeth estivessem em um relacionamento. Rihanna disse que tudo acontecia nesta casa e a traição não é tão fácil de esconder sem a intervenção direta dos criados. Então a garota tocou gentilmente na bochecha de Margaret, dizendo que ela era a única em quem podia confiar. A criada se pôs a chorar, claramente não esperava tal confiança de sua senhora. Então Rihanna perguntou se ela poderia ajudá-la. Margaret respondeu imediatamente que concordaria com qualquer coisa se isso ajudasse sua senhora. Rihanna perguntou se ela estava preocupada em se tornar um obstáculo para Elizabeth. A criada disse que desde o primeiro dia ali, foi sua protegida e assim permaneceria no futuro. A garota abraçou Margaret, dizendo que estava muito feliz por tê-la. Quando a senhora saiu do banho,
a criada decidiu abordá-la novamente, perguntando se ela estava pensando em se divorciar. Ao que Rihanna respondeu que, sem dúvida, pediria o divórcio depois de lidarem com George. Então a garota disse que precisava que Margaret fizesse algo por ela. Ela sussurrou seu desejo no ouvido da criada, e ela ficou surpresa que sua senhora realmente quisesse fazer isso. Elizabeth disse que ia se casar e assim não tinham escolha senão ajudá-la com isso. Quando a garota se preparou, dirigiu-se ao salão onde o retrato de seu pai estava pendurado. Ele era categoricamente contra o noivado de Ryan com George, dizendo que esse rapaz era da casa de Royd, que havia criado funcionários por séculos, então ele estava alarmado que, em sua idade, ainda não tivesse recebido um lugar no ministério. Ele disse à filha que ela deveria entender que se George se revelasse um completo idiota depois do casamento, eles não poderiam interferir. E quando Rihanna trouxe seu noivo para casa, o pai não expressou seu desprazer a ele. Em vez disso, o convidou para assumir a administração de seu hotel junto com sua esposa. Mas agora Rihanna entendia que seu pai estava certo, porque George nem mesmo conseguia pagar a dívida pela fé e respeito com que fora agraciado. Ela destruiu o retrato deles juntos, dizendo que se divorciar dele seria apenas o primeiro passo. A garota não ia deixá-lo escapar de sua negligência. Depois disso, ela saiu do quarto, deixando o quadro quebrado no chão. No dia seguinte, no café da manhã, George se virou para Ryan, disse que ia contar a ela sobre isso mais tarde, mas decidiu confessar algo agora. A garota ficou tensa, pensando que ele queria falar sobre sua traição. Mas então George disse que desta vez conseguiu o cargo. Rihanna se perguntou se seu marido realmente foi à entrevista e não disse nada a ela, e então ele disse que foi contratado para aquele cargo por recomendação do Duque de Macdonald. A garota cerrou os punhos com indignação. Acontece que seu marido foi contratado por causa do nepotismo, e ela nem ficou surpresa com tamanha incompetência das pessoas. No entanto, ela apenas sorriu e parabenizou o marido pela nomeação, dizendo que seu pai também ficaria feliz com isso. George imediatamente o elogiou, dizendo que todos agora reconheciam suas habilidades e potencial, o que nem seu pai nem seus irmãos sabiam. Elizabeth imediatamente correu até o homem dizendo que eles precisavam celebrar bebendo um bom vinho. Os três serviram a bebida em seus copos, mas Rihanna não parecia nada feliz. Sentindo a mão de seu marido em seu ombro, ela pensou que quanto mais ele perdesse, melhor seria. Por que então o desespero consumiria? Pouco depois, Hannah saiu e Elizabeth a acompanhou desejando-lhe boa sorte no trabalho e dizendo que estava orgulhosa de como sua irmã estava se esforçando. Hannah então perguntou se sua irmã gêmea estava bem, e ela respondeu que ia ao chá de Maris Ezra. A garota a aconselhou a ter cuidado e saiu pela porta. Elizabeth olhou para ela sombriamente assim que a senhora saiu de casa, o sorriso imediatamente desapareceu do rosto de sua irmã mais nova. Mas quando percebeu que Rihanna definitivamente tinha ido embora, ela entrou no palácio descuidadamente caminhando pelos corredores. Logo ela chegou ao quarto de George e os amantes se abraçaram imediatamente. Elizabeth se apressou em tranquilizar o homem de que Rihanna já tinha ido embora, então eles não tinham nada a temer. No próximo momento, ela o jogou com força na cama. E se aproximou dele, dizendo que agora ele só poderia se concentrar nela. Depois de um tempo, o casal acordou na mesma cama. A garota disse com leve tristeza que era hora de ir embora. Então George pediu para ela ficar um pouco mais, e embora Elizabeth tentasse resistir, o desejo de ficar com seu amante era mais forte. No entanto, depois de um tempo, a garota ainda foi ao chá. As meninas lá estavam falando sobre como um famoso pervertido tinha retornado novamente. Elizabeth não entendeu de quem estavam falando e então explicaram a ela que um homem louco vinha deixando cartas estranhas para as garotas nos últimos 5 anos. Eles também a aconselharam a ter cuidado. Elizabeth apenas sorriu, pensando apenas em querer ir para casa para poder ver o rosto de George novamente. Quando ela voltou para casa, Ryan a convidou para sentar no jardim com ela e seu marido. Ela tinha uma pergunta para sua irmã mais nova. Então Rihanna tirou a carta, dizendo que a encontrou ontem a caminho de casa. Assumindo que esta carta era do cara com quem sua irmã estava saindo.
Elizabeth ficou em choque, não entendendo sobre o que a garota estava falando, e então Rihanna disse que conteve fortemente sua curiosidade para não abrir a carta. Elizabeth imediatamente arrancou o envelope das mãos de sua irmã, dizendo que era assunto dela. Pouco depois, a garota foi para seu quarto. Ela fechou as portas, garantindo que não houvesse ninguém por perto. Ela se perguntava quem poderia escrever cartas para ela. O conteúdo da mensagem a chocou. Nela, a pessoa anônima dizia que Lady Elizabeth Norton estava linda em seu vestido roxo na última festa de jantar, e que ela o seduzia mais a cada dia, e naquela noite ele ia enterrar o nariz em seu pescoço branco como a neve, com seu belo colar. Elizabeth rasgou a carta com raiva e a jogou na lixeira, xingando alto o louco que ousou escrever tal coisa para ela. Depois de um tempo, quando as duas irmãs se cruzaram novamente, Hannah perguntou se ela estava falando sério sobre aquele cara. Elizabeth hesitou, perguntando por que ela estava interessada. Hannah ficou irritada com a pergunta, dizendo que Margaret encontrou algo muito interessante em seu quarto. Ela mostrou a sua irmã o pedaço da carta, dizendo que encontrar uma mensagem tão suja na lixeira e encontrar seu autor depois de tais palavras era simplesmente impensável. Elizabeth olhou para baixo, dizendo que, a princípio, ela mesma pensou que essa carta era dele, mas acabou descobrindo que cartas semelhantes foram enviadas para todas as senhoras nobres solteiras. Rian se levantou da mesa gritando, sem entender como sua irmã poderia esconder isso. Ela sacudiu os ombros de sua irmã, dizendo que só de pensar em uma pessoa assim mirando nela a incomodava, e então acrescentou que ela deveria se casar o mais rápido possível. Elizabeth gritou de surpresa. Então Hannah pediu à garota para trazer aquele cara para casa esta semana, porque ele também deveria saber de tudo isso. Mas a garota apenas respondeu que isso era impossível, já que ela já havia terminado com ele. Rihanna ficou surpresa quando perguntou como sua irmã estava se sentindo após o término. Elizabeth olhou para longe, dizendo que o céu era apenas um peixe no oceano. Então Hannah disse que não podia permitir que sua irmã ficasse sozinha depois do que aconteceu, disse que tentaria encontrar rapidamente um parceiro digno para ela. Elizabeth e George se olharam nervosamente, mas não se atreveram a dizer nada. Quando o casal ficou sozinho no quarto, a garota jogou furiosamente um travesseiro na cama. Enquanto o homem tentava acalmá-la, mas a senhora estava indignada. Como ela poderia ficar calma depois de algo assim? Era como se o registro sobre casamento tivesse travado na cabeça de Rian depois daquela carta de pervertido. Ela ficou com a ideia fixa de que sua irmã deveria começar uma família. Então, a garota, incapaz de controlar suas emoções, gritou sobre como sua irmã mais velha a irritava. George aconselhou-a a não se preocupar tanto porque Ria estava apenas falando bobagem. Entre lágrimas, Elizabeth respondeu que provavelmente teriam que apressar o plano deles em breve. Outro feriado começou no palácio. Os convidados dançavam ao som da música e se divertiam. George e sua esposa chegaram ao salão, vestidos com trajes luxuosos. O homem viu o Duque MacDonald e correu imediatamente para cumprimentá-lo. Ele apresentou sua esposa, Hannah, e a garota também cumprimentou o convidado, dizendo que foi muito gentil dele contratar George. Então, o Duque MacDonald respondeu que o Conde Roy estava fazendo um excelente trabalho gerenciando o Hotel Nordon e bons gerentes se tornam excelentes funcionários. E Hannah apenas sorriu em resposta a essas palavras. Se o Duque não fosse um completo idiota, ele saberia que todos os sucessos foram alcançados graças a ela e à ajuda de seu pai. George era apenas um espantalho. A garota foi distraída de seus pensamentos por uma mulher parada na sacada. Era Elizabeth. Ela olhou levemente para o casal e especialmente para George. O homem imediatamente se afastou de sua esposa, dizendo que precisava ir ao banheiro. Abrindo caminho pela multidão, George seguiu direto para a sacada onde sua amada acabará de estar. Ela disse que iria primeiro e pediu ao homem para esperar um pouco e depois segui-la. George corou, antecipando um tempo agradável com a garota, e depois de um tempo ele a seguiu. Rihanna os observava atentamente de baixo. Vendo seu marido desaparecer ao virar da esquina, ela cerrou os punhos de raiva e virou-se em direção à saída. Saindo, a garota fechou a porta atrás dela e deu vazão aos seus sentimentos.
Ela pensou que já tinha se conformado com as infidelidades de seu marido. Mas agora, chorando pelo que viu, percebeu que não era assim. George usava dinheiro sujo para ser promovido. Ele era apenas um idiota comum e Rihanna se culpava por não perceber isso mais cedo. A garota foi distraída de seus pensamentos por um estranho que lhe entregou um lenço. Quando Rihanna olhou para cima, viu um jovem de cabelos escuros. Ele disse que ela deveria secar suas lágrimas. A garota sorriu forçadamente e pegou o tecido das mãos do homem, colocando-o sobre os olhos para agradecer ao estranho por sua ajuda. De repente, ela viu letras bordadas no tecido, dizia Alexander Steras. E imediatamente fez uma reverência para cumprimentar o convidado de honra. Afinal, diante dela estava nada menos que o filho de Steras, Sua Majestade, o Imperador. O homem reconheceu a garota como Condessa Royd e perguntou por que ela estava chorando em um dia tão bonito. Mas Rihanna disse que era apenas um grão de poeira que entrou em seu olho. Então o imperador disse que aparentemente a condessa ousou mentir diante do governante. Mas a garota se desculpou e respondeu que era uma situação pessoal. Ela pediu perdão por interromper o passeio do grande filho do império e disse que voltaria. Rian imediatamente virou-se e entrou, deixando o homem sozinho. Nesse momento, um homem ruivo se aproximou do imperador e perguntou por que a Lady Royd estava chorando. Será que era realmente de felicidade que seu marido se tornará um oficial? Mas Alexander não estava certo disso e acrescentou que eles ainda precisavam se encontrar novamente. Ria retornou para seus aposentos e discutiu tudo com sua criada. Margaret, que não conseguia acreditar que o mestre estava pagando subornos. A senhora entendeu que seu marido tinha retirado dinheiro de algum lugar, ou ele havia usado os ativos pessoais da casa Royd ou ele tinha desperdiçado os ativos do Hotel Nordon. Ela acrescentou que por causa dessa carta, ela e seu pai poderiam estar envolvidos em tudo isso, então eles precisavam agir com mais cuidado. Hannah pediu a Margaret para relatar a ela se encontrasse algo estranho no quarto de George enquanto limpava, e ela mesma cuidadosamente verificou os registros financeiros do hotel da família. Ela também perguntou se a criada tinha tempo para preparar o que haviam combinado. Margaret respondeu afirmativamente, acrescentando que só faltava uma semana para o cavalheiro começar seu novo emprego. Mas ela foi forçada a se interromper quando outra criada entrou na sala. Ela entregou à condessa uma bebida contra a fadiga, dizendo que ela deveria beber antes de dormir. Depois de provar o caldo, Hannah observou que estava ligeiramente amargo, e a criada observou que aparentemente tinha exagerado na quantidade de repolho. No entanto, antes que a senhora tivesse tempo de responder qualquer coisa, o copo caiu de suas mãos, quebrando no chão. A garota desmaiou. As criadas correram imediatamente para ajudá-la, tentando trazê-la de volta à consciência, mas Ria respondeu que estava tudo bem com ela só tinha uma dor de cabeça sem motivo. Margaret ficou preocupada que ela estivesse tendo enxaquecas severas novamente e sugeriu chamar o médico da família, mas ela respondeu que estava bem, pois o médico da família disse que ela só precisava de mais descanso. No entanto, antes que ela pudesse terminar de falar, um pensamento veio à mente dela. Ria sorriu dizendo que eram apenas enxaquecas. Ela disse que fez um check-up completo com o médico da família, mas tudo estava bem, então ela se sentiria melhor em breve. A criada que trouxe o caldo pediu à senhora para informá-la se a dor não desaparecesse. Logo ela saiu do quarto, deixando Rihanna e Margaret sozinhas. Então, a garota pediu à criada para encontrar um médico, mas fazer isso em segredo do resto das pessoas da casa. Quando tudo estava pronto, a garota, acompanhada por uma criada, foi ao médico se apresentando como Margaret Sandy. E segundo ela, estava atormentada por enxaquecas severas, bem como pela ausência de menstruação por 2 meses. Então o homem perguntou se a garota estava casada, mas ela respondeu que não estava grávida, já que não tinha tido relações sexuais por um bom tempo. Ria disse que dinheiro não era um problema para ela, então pediu ao médico para fazer todos os testes possíveis e examiná-la minuciosamente. Logo após as garotas saírem do consultório do médico, Margaret perguntou se a senhora achava que o médico da família tinha falsificado todos os resultados dos testes. Ria respondeu que ele era o homem dos Royds e ela não podia confiar em ninguém de sua casa depois que seu marido a traiu.
Margaret não sabia como responder a isso e decidiu segurar as mãos de sua senhora, expressando assim seu apoio. Depois de um tempo, a carruagem da senhora chegou. De volta ao palácio, ao sair, a garota ficou surpresa com o que viu na frente dela. Um jovem de terno preto estava no pátio. Margaret o reconheceu como Lord Net e também ficou surpresa, sem entender o que ele estava fazendo no hotel. Rihanna sugeriu que ele veio aqui com o desejo de encontrar um novo amor, pois já se passaram 4 anos desde que o Lord terminou com sua irmã Elizabeth e era um ótimo momento para um novo começo. Margaret estava perdida, mas Ria ordenou que ela apenas entrasse. De repente, a senhora voltou sua atenção para o cocheiro que os trouxe de volta ao hotel. A criada perguntou se tudo estava bem com a senhora, mas a garota respondeu que estava tudo bem e entrou. Depois de um tempo, Rihanna e Elizabeth se encontraram para tomar chá. E então a irmã mais nova perguntou se sua irmã estava doente. Ria ficou seriamente surpresa com essa pergunta. Elizabeth ouviu dizer que ela foi à cidade hoje para ver um médico e se perguntou se sua irmã não estava se sentindo bem, e depois acrescentou que ela deveria apenas ter ido ao médico da família. Hannah não sabia como reagir a isso e depois perguntou como Lee sabia que ela foi para a cidade. A garota respondeu que Margaret contou tudo para ela porque foram juntas. Então Ria pensou que a criada não poderia ter lhe contado nada, e então ela se lembrou do cocheiro. Pareceu-lhe que já o tinha encontrado. Elizabeth perguntou por que sua irmã não relatou nada para ela, se era realmente algo sério. Mas Rihanna apenas respondeu que não estava doente, o médico era necessário para Margaret e ela simplesmente tinha medo de deixá-la ir nesse estado. Ela acrescentou com um sorriso que não ousaria incomodar o médico da família por causa de uma simples criada. Elizabeth sorriu falsamente, percebendo que tudo estava bem. Ela abraçou sua irmã dizendo que estava muito preocupada com ela. Quando o chá acabou, Ria chegou em seus aposentos e disse a Margaret que o cocheiro estava secretamente relatando tudo para Liz. Ela pediu à criada para encontrar outra carruagem com um cocheiro confiável, mas para manter isso em segredo. Rihanna também pediu a Margaret para garantir que o médico que eles procuraram também não dissesse nada desnecessário e também explicasse a ele que se alguém oferecesse dinheiro, eles poderiam oferecer mais. Nesse momento, a garota percebeu com horror que o que a preocupava tanto era a realidade, sua irmã estava a observando. Enquanto isso, o grande dia de George chegou. Era o seu primeiro dia de trabalho. Rihanna o ajudou a se arrumar, fingindo estar sinceramente feliz por seu marido. O homem disse que sempre sonhou em se tornar um oficial, assim como seu pai e avô. Enquanto a garota ajudava a apertar sua gravata, aparentemente apertou demais, fazendo com que George tivesse dificuldade para respirar. Hannah então se desculpou, dizendo que estava apenas nervosa, mas desejou ao marido um dia maravilhoso. Logo o homem chegou ao seu local de trabalho, onde foi imediatamente apresentado aos outros trabalhadores. No entanto, um de seus colegas o distraiu das saudações apontando para algo ao seu lado, era um cesto de flores. Os homens presumiram que a Lady Royd havia enviado as flores para parabenizar seu marido. George pegou as flores, mas disse que sua esposa estava fazendo uma montanha de um grão de areia. Havia também um bilhete no buquê. Quando o homem leu, seu rosto se contorceu em horror. Mas notando a preocupação de seus colegas, ele disse que era apenas uma nota tocante de sua esposa. Os homens apenas riram e logo deixaram George sozinho com uma carta, onde apenas uma curta frase estava escrita: "Eu sei o que você fez." Quando George chegou em casa, ele imediatamente mostrou a nota para Elizabeth. Mas ela também se perguntou quem poderia ser. O homem estava horrorizado. Ele explicou que a carta foi enviada para ele junto com flores, e por medo, agarrou as mãos da garota, gaguejando e chorando por estar sendo seguido. Mas Liz apenas segurou firmemente seu pulso, mandando-o se acalmar. No entanto, Roy não desistiu. Ele tinha medo que outros descobrissem seu caso ou que alguém descobrisse seu suborno ao Duque MC Donnell para assumir o cargo de ministro das Finanças. Sem deixá-lo terminar, Elizabeth deu um tapa no homem, forçando-o a se calar. A garota o olhou com desprezo, ordenando-lhe que finalmente se recompusesse. Então, George se aproximou de sua amada, começando a soluçar com lágrimas nos olhos,
olhando para ela sem entender de quem era a mão. Lee sentou-se ao lado dele, tentando manter a calma, dizendo que era apenas uma ameaça mesquinha e essas pessoas ainda não seriam capazes de alcançar nada sem provas sólidas. Ela se inclinou em direção ao homem, assegurando-lhe que ninguém poderia prejudicá-los. Enquanto isso, Rihanna passava silenciosamente o tempo em seus aposentos. Margaret perguntou quando deveria enviar o próximo pacote. Então, a senhora disse que não havia sentido em enviar ameaças com muita frequência. Ela queria enviar os canalhas gota a gota para dar-lhes um pouco de tempo para ficarem nervosos. Ria disse que, a partir de hoje, os empurraria lentamente para o abismo do desespero. Margaret também relatou que sua senhora recebeu uma carta da realeza do Palácio Central. O conteúdo da carta surpreendeu Rihanna. No entanto, ao chegar ao palácio, onde Alexander já a esperava, ele perguntou se ela sabia por que ele a chamara ali. Ria estava certa de que não era apenas para devolver o lenço. Então, o imperador riu, dizendo que realmente só queria conversar com a duquesa durante o jantar. A garota respondeu friamente que, se isso tivesse algo a ver com o escritório de impostos, ela regularmente pagava tudo ao tesouro todos os anos. Nesse momento, Alexander perguntou com um sorriso se tudo era transparente nos registros financeiros de Norda. Essa pergunta deixou Rihanna nervosa, pois ela não entendia o que George poderia ter feito. Então ela jurou a Deus que nunca fez nada vergonhoso. Alexandro comenta que nem tudo está sob a supervisão dela. Ria percebeu que, como pensava, George realizava transações com o dinheiro do hotel, e o imperador sabia que ele estava desperdiçando o dinheiro de Norda em subornos. Então, a razão pela qual o imperador a chamou ali hoje era porque ele estava tentando descobrir se ela estava relacionada a isso ou não. Então a garota disse que, se algo imoral acontecesse fora de seu alcance, independentemente se fosse de sua família ou parentes, ela encontraria o culpado e o puniria severamente. Afinal, nada era mais importante para ela do que o Hotel Nordon. Ela também pediu desculpas por não poder devolver o lenço do homem pessoalmente. Foi rude da parte dela causar tantos problemas por uma bobagem. Alexander apenas sorriu, dizendo que essa situação permitiu que eles se encontrassem e almoçassem juntos hoje, e ele só queria conversar com a senhora. Quando Rihanna deixou o palácio, o conselheiro foi até o imperador. Ele comenta que esses encontros eram muito perigosos, pois se a senhora Royd estivesse envolvida nos assuntos do conde, ela destruiria todas as evidências assim que voltasse para casa. Mas Alexander, lembrando-se de suas palavras, disse que não tinha certeza disso. Julgando pelo comportamento de Rihanna, seu marido estava envolvido em algo mais do que simples transações de dinheiro sujo. Se ela não fizer isso sozinha, o imperador nunca deixará o Hotel Nordon. Logo Rihanna e Margaret chegaram de volta ao hotel. Dentro do salão estavam George e Elizabeth sentados à mesa. A garota ficou surpresa ao ver sua irmã mais velha voltar tão rapidamente. Ria perguntou o que os dois estavam fazendo ali. Liz explicou que George queria conselhos sobre algo. O homem confirmou, dizendo que queria a opinião dela sobre como o vestido ficaria em Rihanna. Ele então abriu a caixa de presente, tirando um longo vestido cinza adornado com babados e joias. Elizabeth notou que o vestido combinava perfeitamente com sua irmã. Hannah sorriu e agradeceu ao marido pelo presente. No entanto, assim que ficou sozinha, ela pegou imediatamente a tesoura, cortou o vestido em pequenos pedaços e o jogou no lixo. Margaret não entendia por que sua senhora havia estragado um vestido tão bonito. Mas Ria ordenou que ela queimasse imediatamente o que sobrou do vestido na lareira. Enquanto observavam os pedaços de tecido queimarem, a garota disse que o Majestade sabia das maquinações de George, por isso a chamou hoje para perguntar se ela estava envolvida. Margaret ficou perplexa com o fato de o Majestade perguntar diretamente, já que havia uma grande probabilidade de que a senhora contasse tudo ao marido. No entanto, Rihanna disse que, se ela quisesse proteger o Hotel Nordon, teria que revelar tudo ao imperador para provar que George e o Duque MacDonald agiam juntos. A empregada estava confusa. Sua senhora estava pedindo para ela trair seu mestre? Rihanna respondeu que se Margaret escolhesse George em vez de seu marido e do hotel, o hotel acabaria. Portanto, precisavam encontrar todas as provas. Para isso,
precisavam verificar minuciosamente o quarto de George, enquanto ela cuidaria do hotel. No dia seguinte, foi realizada uma festa de chá no hotel, para a qual algumas damas nobres foram convidadas. Uma das convidadas disse que sua filha estava prestes a se casar. O casamento acontecerá em um mês, e a mulher veio aqui convidar a Lady Roy para a celebração. O noivo será um filho da casa de Nibé. A mãe da noiva disse que ficaria feliz em ver Rihanna no casamento, mas não gostaria de ver sua irmã Elizabeth na celebração. Observou que, embora não tenha nada contra ela, muitos homens a olham com muito interesse, o que poderia distrair sua atenção. Mas Rihanna apenas sorriu para Lady Shaw, dizendo que ela não precisava se preocupar com isso. Enquanto Margaret e sua senhora estavam no carro, a empregada perguntou se a filha de Shaw realmente estava se casando com um filho de Ned. Ria disse que a garota não deveria tentar ler sua mente. E afirmou que era apenas um casamento. Margaret concordou, dizendo que tudo o que aconteceu estava no passado. Então, Rihanna lembrou que seus resultados de teste deveriam ter saído, então deveriam ir ao médico à tarde para evitar encontrar outras pessoas. Logo, as meninas chegaram ao seu destino. Ria abriu a porta e de repente encontrou um homem na entrada. O jovem pediu desculpas, mas depois ficou muito surpreso ao vê-la ali. A garota ficou perplexa porque, depois de tanto tempo, ela o encontrou agora, mas decidiu não demonstrar e parabenizou o homem pelo seu noivado. Ela queria passar, mas o jovem segurou sua mão. Ele disse que gostaria de conversar com Rian.